O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, defendeu nesta terça-feira uma regulamentação internacional para o uso de ferramentas de inteligência artificial. Num evento do TSE, o ministro sugeriu que essas ferramentas podem mudar o resultado de uma eleição. A inteligência artificial, principalmente anabolizando as fake news, pode mudar o resultado de uma eleição. Porque até que aquilo seja desmentido, até que chegue a versão verdadeira a todo eleitorado, isso pode mudar milhares de votos. Consequentemente, isso pode fraudar o resultado da vontade popular. Nós não podemos permitir isso. Segundo Moraes, a Corte Eleitoral aprendeu a enfrentar a desinformação. Nós também, Justiça Eleitoral, fomos aprendendo com o tempo. Fomos aprendendo a partir das eleições de 2018, 2020, 2022 e agora, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, aplicaremos, nós, Justiça Eleitoral, esses ensinamentos e certamente nas eleições de 2026 daremos um novo passo junto com todos os parceiros. E é importante, muito importante, essa constatação e esse agradecimento a todos os parceiros, somente com todos os parceiros, com os órgãos e as instituições, a AGU, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, a Anatel, a sociedade civil, representada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Somente assim nós poderemos combater, educar e combater esse grande mal do século XXI para a democracia. Bom, Karina, acompanhamos aí um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, ele que ainda é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo aí uma regulamentação internacional do uso da inteligência artificial. Já aproveito para te perguntar como é que é aí na Itália também, Karina. Tem essa fissura, essa obsessão aí por regular redes sociais, internet, como está acontecendo aqui no Brasil? Não, por enquanto não. Tem na União Europeia, no seu todo. Tem essa discussão através do governo da von der Leyen, da Ursula von der Leyen, que estão querendo implementar essas leis aí, da periculosidade da inteligência artificial e tudo mais. Mas isso não é tanto agora, até porque as eleições aqui, por exemplo, na Itália, elas não são feitas através de urnas eletrônicas, elas são feitas através de cédulas, né? Então não temos esse problema, dizemos assim, em relação a votos, né? A manipulação. Agora, o próprio Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: nós estamos aprimorando desde as eleições de 2018. 2018, Bolsonaro ganhou e que eles não esperavam que Bolsonaro ganhasse. Depois, as eleições de 2022, que nas eleições de 2022 nós lembramos muito bem que as manipulações, querido Alexandre de Moraes, não vieram através das redes sociais. As redes sociais serviram para denunciar o que estava acontecendo durante o período eleitoral. Ou seja, manipulações da propaganda, né? Porque a gente sabe muito bem o que aconteceu no Radiolão, a gente sabe muito bem o que aconteceu através das pesquisas que foram feitas, que são completamente falaciosas para manipular a opinião pública, né? Eliminando do jogo o presidente Bolsonaro. Então, muitas coisas aconteceram durante a campanha eleitoral que foram, essas sim, para se verificar. Mas como nós não vivemos em um Estado democrático de direito e quem conta os votos são aqueles, né, que dizem que as urnas eletrônicas são exatamente super perfeitas, que não tem nenhum tipo de problema, o código-fonte até hoje não foi dado e não será dado nunca, tantas coisas que são, né, colocadas em pauta e que isso hoje são assuntos completamente proibidos no país, que é algo em um país democrático e republicano, querido Alexandre de Moraes, isso jamais poderia ser pauta. Agora,
O que ele está falando nitidamente, claramente para a sociedade civil é que existe sim um aparelhamento para verificar, né, para administrar toda essa votação. E quem são eles? Polícia Federal, AGU, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, agora a Carmen Lúcia, que vai continuar seguindo a cartilha do Alexandre de Moraes. Agora, não adianta ele colocar a culpa na inteligência artificial quando a população perdeu completamente a credibilidade na lisura do processo eleitoral. Mas não é por culpa da inteligência artificial, querido Alexandre de Moraes, mas sim pelas condutas que foram feitas durante o devido processo eleitoreiro nas últimas eleições, que estão claros. O combate que foi feito, o cobertamento que foi feito diante a diferença, né, de proteger o regime Lula contra o Bolsonaro, que era claro ali a manifestação, né, de protecionismo para esse partido, que era claro, nítido. E isso sim fez a população se revoltar, porque a população se revolta diante da falta de transparência. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo uma falta de transparência dessa Suprema Corte, que deveria ter, sim, um acesso legítimo, um acesso transparente à população, deixando esse acesso transparente à população de forma apartidária. Vocês, sim, perseguiram opositores, deixaram claro que eram contra o bolsonarismo, deixaram claro que estavam tentando destruir uma extrema-direita no Brasil, extrema-direita essa que nunca existiu, mas sim foi um rótulo que vocês, sim, criaram para manter um inimigo eminente para que fosse destruído. Agora, esse devido processo das votações e as eleições de 2026, as eleições que virão, terá sempre, se continuar assim, uma dúvida. Essa dúvida é iminente e não adianta encontrar inimigos na inteligência artificial se vocês não são coerentes com os fatos. A população brasileira não é idiota e não adianta ficar comandando lá de cima do seu pedestal as eleições de 2026, porque o que o povo quer é transparência e é isso que vocês não estão entregando. Ana, vale só lembrar que o ministro Alexandre de Moraes ainda é presidente do TSE, mas vai deixar a cadeira e vai comandar o CIED. Já falamos tanto aqui desse órgão, né, dessa entidade, o Centro... Tá aqui, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. E aí quero só lembrar quem nos acompanha aqui, faz umas 2 edições nós publicamos uma reportagem do nosso repórter Christian Costa explicando um pouquinho do que é esse CIED, né? Tá aí então na tela para quem nos acompanha, o aparato de vigilância do TSE. O CIED é apenas a ponta do iceberg de uma rede orliana que existe no Tribunal Superior Eleitoral, lembrando então que esse centro integrado aí de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia será comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós agora falando desse centro de combate à desinformação, um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes, de férias, porque o nome, não é, Paula? O problema, Paula, é que o Alexandre de Moraes, ele foi alimentado por muita gente, inclusive pelos tais conservadores e liberais de ocasião, né, que falam tanto em Constituição, em República, e vendem cursos sobre democracia, e simplesmente colocaram tudo o que aconteceu em 2022 como uma normalidade. O TSE calou vocês. Vocês não puderam falar desse condenado, amigo de ditador, corrupto. Não, a censura parece censura, né, dona Carmen? Parece censura, tem cheiro de censura, mas é só até segunda-feira e essa segunda-feira nunca chegou.
O que acontece, Paula, é que esse monstro Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo Tribunal Federal, também foi alimentado por uma imprensa que fingiu que a imprensa não estava sendo amordaçada. Eu li uma receita de bolo, Paula. Eu li uma receita de pudim durante as eleições presidenciais de 2022, porque fomos proibidos de dizer certas coisas. Proibidos. E chegou um momento que nós ficamos todos no escuro, sem saber o que nós podíamos dizer. Não, ninguém sabe. Os advogados falando, ninguém sabe. O TSE está lá com a lupa em cima da gente, ninguém sabe o que nós podemos falar. E esses ditos conservadores, liberais, jornalistas, não, tá tudo bem, porque tem que tirar o mal maior, né? Tem que tirar o Bolsonaro do poder. Então, para salvar a democracia, nós vamos matar a democracia. E agora, o Alexandre não vai sair. Ele criou subagências, ele criou esse centro. O próprio documento dos Twitter Files mostra que dentro do Tribunal Superior Eleitoral havia os subcomandos da censura. Ou seja, ele vai sair, mas ele não vai sair. Eu vou corrigir então a frase do ministro que ele disse, né? Combater esse grande mal. Sabe qual é o grande mal? É combater o povo livre para escolher. O grande mal é o povo falando de política, é o povo decidindo, é o povo cobrando, é o povo lendo a Constituição e falando: o senhor está errado, porque aqui na minha Constituição não diz nada disso que o senhor está falando. Esse é o grande mal para figuras políticas como Alexandre de Moraes. O povo com as rédeas da política na mão. Ele pode até pensar que tem as rédeas da política na mão, mas o povo brasileiro entendeu. Nós não podemos soltar essas rédeas se quisermos voltar a ter uma república onde o único norte possível é a Constituição.